Nuno Vaz Ribeiro. A 1 de outubro de 2017, Nuno Vaz destronaria o PSD de António Cabeleira nas eleições autárquicas com uma vitória esmagadora que lhe daria a maioria absoluta. Desde então, e com a implementação de um novo modelo de governação, em que os munícipes são convidados a participar nas decisões da autarquia, várias medidas foram tomadas, muito importantes, algumas polémicas, no sentido de devolver a esperança aos flavienses e ao Concelho de Chaves. Numa altura em que passa um ano em que o novo Executivo tomou posse, recebemos aqui nos estúdios da Sinal TV o Presidente da Câmara Municipal de Chaves. Nuno Vaz, muito obrigada por estar aqui connosco nos estúdios da Sinal TV. Seja muito bem-vindo. Tenho também a minha colega Sara Esteves, também colaboradora jornalista da Sinal TV, e as duas vamos-lhe fazer então as perguntas necessárias. Muito boa tarde, cumprimento ambas, naturalmente. É um prazer e também uma oportunidade de estar aqui presente, sobretudo para poder comunicar convosco, mas sobretudo para poder, de facto, comunicar com os flavienses, porque queremos manter sempre esse canal aberto e, portanto, esta também é mais uma oportunidade para nós podermos dialogar, sendo certo que nesta fase é de forma intermitente, porque não é um diálogo direto. Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente, por ter aceito este convite. Ora, nos primeiros 100 dias, no dia 1 de fevereiro, fez um balanço dos primeiros 100 dias de governação autárquica, fez um balanço positivo. Disse que tinham sido dias exigentes, dias de se pôr a par também dos dossiês da Câmara. Ora, decorrido um ano após, continua a fazer um balanço positivo das suas funções na autarquia de Chaves? Sim, a questão do balanço tem a ver exatamente com a questão das expectativas. Nós sabemos que as eleições autárquicas têm um mandato de 4 anos e, portanto, temos a perfeita noção de que existem diferentes momentos no que diz respeito à implementação daquilo que é o nosso projeto e daquilo que faz parte do nosso programa. Sendo certo que, naturalmente, que a primeira parte é uma parte de diagnóstico, de conhecimento, de integração, de ponderação e decisão. Muitas dessas decisões são decisões meramente organizacionais, internas e, consequentemente, não têm tradução física, ou seja, não têm tradução e muitos daquilo que são os anseios, as ambições das populações em obra física. E, portanto, nessa perspectiva, o balanço é claramente positivo, porque quisemos dar 2 sinais distintos. Quisemos, por um lado, mostrar que é possível decidir e decidir bem, mas fazê-lo de forma diferente do que aquilo que era o passado, de forma mais ou menos autista, mais ou menos autoritária. E quisemos dizer que as grandes decisões que interessam aos flavienses e que muitas vezes não interessam só aos flavienses, interessam a toda uma Alto-Tâmega, são decisões que têm que ser decisões informadas, participadas, decisões que tenham naturalmente o cunho também e a marca dos cidadãos. Fizemos isso em 2 ou 3 momentos. Queremos continuar exatamente com esta política porque entendemos nós que o mandato autárquico não é um mandato que tenha que ser feito de forma isolada, que não precise também sobre alguns aspectos mais relevantes. Estamos a falar do Jardim do Bacalhau, falamos também do Museu das Termas Romanas, mas podemos falar no futuro de outros projetos relevantes para a cidade, para o Concelho e até para o Alto-Tâmega, em que nesse momento naturalmente queremos ouvir os flavienses. E ouvir para quê? Ouvir sobretudo para perceber a opinião dos flavienses, mas ao mesmo tempo para que a solução final seja uma solução que interesse mais aos flavienses e seja sobretudo uma solução que garanta uma solução de sucesso, porque eu sou daqueles que entendo que se as decisões forem participadas por 10 são melhores do que participadas por 1, se forem por 100 também são melhor que 10 e por 1000 ainda melhor e, portanto, nesta lógica é isso que nós faremos no futuro. E depois dizer que entendemos que foi um ano de balanço, porquê? Porque já temos claramente identificados quais são as grandes áreas de intervenção que nós queremos implementar para que, efetivamente, o município, a Câmara Municipal, seja sustentável. Nós entendemos que há 3 áreas absolutamente essenciais para que não aconteça o que aconteceu no passado. Nós não queremos que a Câmara de Chaves novamente seja resgatada, entre em falência financeira. Não podemos aceitar jamais que em 4 anos se paguem 6,6 milhões de euros ou em 3 mandatos se paguem quase 2 milhões de euros. Isso não pode ser, não é aceitável. E, portanto, o que nós queremos é introduzir uma lógica de eficiência, de boa gestão, de racionalidade e para isso identificamos 3 áreas. Eficiência organizativa e financeira, eficiência energética e eficiência de sistemas. Quando falo de sistemas, falo de água e saneamento e, portanto, está claramente identificada. Ao mesmo tempo, como percebem, a cidade está com um conjunto de investimentos muito relevantes, requalificação urbana,
mas também vamos ter intervenções na área de eficiência energética, mas também de edifícios que vão gerar conforto para os cidadãos, mas também entendemos que é importante melhorar a relação que os cidadãos têm com o rio e, portanto, é por aí que vamos certamente fazer muitos investimentos, ao mesmo tempo que queremos também dar relevância económica e relevância à afirmação de que é Chaves, enquanto capital da Alfândega, não uma capital imposta, mas uma capital aceite, uma capital que seja consensual e que seja uma capital que se relaciona com os outros concelhos de forma solidária e colaborativa, mas sempre numa lógica franca de ganhar-ganhar e não de excluir ninguém. Peguemos então nessa parte em que fala da saúde financeira, da questão financeira da Câmara. Havia um contencioso com as Águas do Norte que vinha do antigo Executivo. O novo Executivo, liderado por si, conseguiu chegar a um acordo com as Águas do Norte e diminuir a dívida em relação a essa empresa e a dívida da Câmara Municipal. Considera que foi uma das medidas mais importantes que tomou neste ano em que está a liderar os destinos da Câmara? Essa é uma medida muito importante, sobretudo em duas dimensões. Na dimensão de eficiência, a tal eficiência financeira que eu falava há bocadinho, mas sobretudo também numa outra dimensão, que é na dimensão institucional, na dimensão do bom relacionamento. Porque uma entidade, uma autarquia, um cidadão, enfim, que não cumpre as suas obrigações, que está numa situação de incumprimento perante outros, não pode exigir naturalmente. E, portanto, entendemos nós que este acordo, que é um acordo em um contrato de promessa, porque aguardamos que seja publicado um decreto regulamentar que nos permita formalizar em definitiva este acordo tem não só foi um bom acordo, não só porque permitiu, de alguma forma, poupar 2,1 milhões de euros, mas sobretudo porque vai permitir estabelecer uma relação de igualdade com as Águas do Norte, no sentido de que nós possamos exigir a esta empresa uma melhor qualidade de serviço naquilo que é o serviço que presta, que é fornecimento de água e tratamento de efluentes, mas ao mesmo tempo também dizer que este é o nosso princípio. Nós queremos ser reconhecidos que o município seja reconhecido como uma entidade de bem, que cumpre os seus compromissos e, portanto, por esta via garante melhores contratos, melhores condições e consegue afirmar melhor as suas decisões. É isso que nós podemos fazer. Claro está que este acordo com as Águas do Norte é muito importante. Porquê? Porque estamos a falar de dívida que não estava reconhecida nas contas do município até 2017, até 31 de dezembro de 2017, coisa que nós já fizemos e registramos, e depois dizer que existe um histórico muito negativo com esta empresa. Porquê? Porque em 2004, 2005, o município de Chaves devia cerca de 21 milhões de euros às Águas do Norte. É verdade que a 31 de dezembro a dívida situar-se-ia em cerca de 9,5, 9,6 milhões de euros. Dessa dívida, o acordo a que se chegou, na versão de contrato de promessa, tem a ver apenas com a prestação dos serviços, seja, neste caso, de tratamento de efluentes. Porque relativamente a outra questão, que tem a ver com o contencioso com os mínimos, aquilo que a Câmara durante anos não consumiu, esse é um assunto que, naturalmente, os tribunais resolverão no futuro, mas é um valor menos relevante, porque estamos a falar de 1,9 milhões mais juros de mora, que dá cerca de 2,5 milhões de euros. E, de qualquer das formas, dizer que esse acordo é um acordo que também tem uma outra grande vantagem, é que fica lá plasmado que o município de Chaves, no que diz respeito ao tratamento dos efluentes, enfim, regularmente designado os esgotos, não pagará um volume superior àquilo que for o volume de água comparado às Águas do Norte. E, portanto, tem lá um conjunto de soluções. Também, outra solução importante é que as Águas do Norte reconhecem o pagamento de uma taxa de ocupação pela utilização do subsolo com as infraestruturas que eles têm, coisa que também estava em contencioso e, portanto, entendemos nós que é um excelente acordo e é um excelente acordo quer para as Águas do Norte, quer para o município de Chaves. Porquê? Porque normaliza as relações e permite olhar para o futuro. Agora, é preciso que se diga que este acordo traduz uma exigência maior para o município. Porquê? Porque se é certo que, desde que nós assumimos funções, temos procurado cumprir e cumprimos religiosamente os compromissos que temos com as Águas do Norte e, portanto, temos pago em tempo, dentro do tempo, sem pagar nenhum juro de mora, aquilo que tem a ver com a água e com o tratamento dos esgotos, mas, ao mesmo tempo, vamos também ser chamados a pagar o valor que diz respeito ao acordo que nós fizemos. Ou seja, vamos ter que pagar não só os serviços que as Águas do Norte diariamente nos proporcionam, mas também aquilo que é a dívida do passado. Portanto, há uma exigência maior e daí dizer que nós temos que gerir melhor,
ter uma capacidade de gestão mais elevada para que efetivamente não possamos cair numa situação que foi, enfim, uma situação que nos últimos executivos municipais, que aconteceu com muita frequência e parece-nos a nós que isso é absolutamente inaceitável e que provavelmente nos levaria a ficarmos para trás relativamente aos conselhos da Autárquica, porque se muitos dos investimentos que nós precisamos, e precisamos hoje, aliás, já precisávamos para ontem, seja num parque de exposições, enfim, seja ao nível das piscinas cobertas, ou seja também ao nível do pavilhão desportivo, nós não o temos, porque em vez de fazer esses investimentos, fizemos outras opções, melhor dito, outros executivos fizeram essas opções e, em resultado destas opções, o dinheiro necessário para esses investimentos foi para pagar juros de mora aos bancos, e isso em 3 mandatos, portanto, desde 2005 a 2017, foram 11,6 milhões de euros de juros e comissões. Depois do impacto da dívida e também das surpresas ao nível financeiro, continuamos a ser um concelho com problemas a nível do abastecimento de água e também do tratamento da rede? Eu posso dizer que, se é certo que nós tivemos algumas surpresas na área financeira, e apesar de eu ser um cidadão e um político atento à questão financeira, porque acompanhava de perto aquilo que eram os orçamentos, que eram as prestações de contas, e portanto é verdade que alguma informação existia e algum conhecimento tinha naturalmente relativamente àquilo que era o passivo, e portanto, apesar de algumas divergências que sempre tivemos com o anterior executivo, e designadamente com António Cabeleira, a verdade é que a divergência relativamente ao valor final já não era muito substantiva e, portanto, no final do ano de 2017, tendo em atenção não o passivo que está registado na conta, que são 38 milhões, mas aquilo que nós entendíamos que é o conjunto de responsabilidades que ainda não estariam registadas e que progressivamente irão ser registadas, daria no caso dos 41 a 42 milhões de euros. A verdade é que, para além da surpresa que tivemos em resultado de 2 ações relativamente às expropriações necessárias para, enfim, a área envolvente, aquilo que é o Museu de Arte Contemporânea, que se situaram em mais de 800 mil euros, e a verdade é que algumas surpresas financeiras aconteceram, mas a área que nos suscita mais surpresas, mais preocupação, é efetivamente a área daquilo que é a eficiência dos sistemas de água. Não estavam à espera? Não, essa é a surpresa maior, porque foi quase uma situação de emergência, porque mal nós tomamos posse, a verdade é que nós fomos confrontados com uma situação de ruptura de alguns sistemas. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Vieira da Raia, mas estou-me a recordar de Escariz, mas estou-me a recordar de Casas Novas, enfim, de algumas situações verdadeiramente emergentes, que era uma situação em que as respectivas populações ficavam numa situação de emergência, porque ficavam sem água. E temos mais situações destas e, portanto, identificamos um conjunto de dificuldades e de necessidade de investimento que, na nossa perspectiva, no curto prazo, e quando falo de curto prazo falo de 4 ou 5 anos, o município de Chaves terá que investir entre 10 e 12 milhões de euros na rede de abastecimento, rede em baixa de abastecimento de água, mas também a verdade é que tem um conjunto muito alargado de problemas no que diz respeito ao tratamento dos efluentes, porque existem um conjunto muito alargado de hectares, cerca de 28, que estão inoperacionais total ou parcialmente, e portanto significa que, como eu dizia há bocadinho, uma das áreas em que nós temos que fazer um investimento brutal para que seja sustentável e que seja sustentável economicamente é exatamente a área dos sistemas de água e de saneamento. E portanto foi nestas áreas, é sobretudo nesta área que as surpresas foram mais evidentes. E as surpresas mais, enfim, que foram mais surpresas, passando a redundância, foi exatamente a circunstância de as intervenções que estão a ser feitas nas várias artérias da cidade, nas várias vias, sobretudo na parte urbana, designadamente Nuno Alves, mas também a Avenida General Ribeiro de Carvalho, mas também as outras vias que agora vão ser qualificadas, enfim, Alfés João Batista, Viscondessa do Rosário, 5 de Outubro, a Avenida Sá Carneiro. Todas essas vias, a verdade é que não havia uma previsão de execução de obras de substituição das respectivas redes. Ou seja, o que se estava a prever fazer é o que se fez exatamente numa via importante, que é a Avenida do Estádio. A Avenida do Estádio foi pavimentada, mas não foi substituída à rede de águas. E, portanto, era isso mesmo que estava a ser perspectivado para todos os outros projetos, não fosse, de facto, a intervenção e a instrução que demos aos serviços, no sentido de que as novas intervenções, as novas pavimentações não serão feitas se não garantirmos que, pelo menos, a rede de água é substituída. Porquê? Por 3 razões fundamentais. Porque se nós não substituirmos a rede de água, teremos naturalmente a curto prazo de que fazer uma intervenção na via, com isto degradar e destruir a via, reparar
digamos, a ruptura, fazer um investimento depois na respectiva rede e, ao mesmo tempo, tornar a reparar a via. Sem esquecer que as rupturas têm um impacto negativo, que é a perda de água. E a perda de água é dinheiro. Porquê? Porque, neste momento, o sistema de água é tão ineficiente, significa que, globalmente, em cada 100 litros de água que nós compramos às Águas do Norte, apenas faturamos 47 litros. Portanto, significa 47 litros. Significa que 53 ou 54 litros de água nós não os faturamos, portanto, é uma perda muito importante, e é por esta via que nós queremos melhorar a eficiência, que é diminuindo a percentagem das perdas, e é por aqui que nós queremos, no final do mandato, fazer a tal redução dos 10% da devolução à fatura aos nossos concidadãos. Mas nas aldeias o problema está resolvido mesmo ou só mesmo está atenuado? Nós temos duas dimensões nas redes. Nós continuamos a ter, digamos, uma área mais urbana e um conjunto de freguesias cujo abastecimento de água é feito através da aquisição da água em alta às águas do Norte e, portanto, significa que nesses casos a situação está estabilizada. O que nós temos que melhorar é a eficiência para que as perdas não sejam da magnitude que eu falei há bocadinho, em cada 100 litros apenas faturar 46, e depois temos sistemas autónomos, ou seja, temos um conjunto de aldeias ou de freguesias cujo abastecimento de água é feito através de captações próprias nessas mesmas localidades, que depois é captada e é armazenada, é tratada e depois é fornecida aos respectivos fregueses, cidadãos, flavienses, e aí também temos um conjunto de problemas alargados, porque de facto a qualidade da água e os problemas que nós temos são nos sistemas autónomos, não no que diz respeito à água que é fornecida para as Águas do Norte, que cumpre os critérios de qualidade. Mas relativamente aos outros, e portanto são muitas dezenas de sistemas autónomos, a verdade é que temos um investimento ainda muito importante a fazer, quer seja naquilo que é novas captações, no sentido de poder garantir que a água que é fornecida aos nossos concidadãos tem a qualidade que é exigível e que cumpre os parâmetros regulamentares para o efeito, e vamos continuar a investir nesses sistemas. Já investimos neste ano, no próximo ano investiremos também milhares de euros para que possamos garantir efetivamente uma água de qualidade a toda a população. Eu acho que essa é uma obrigação que há muito tempo devia estar cumprida, não está, mas queremos fazê-lo a curto prazo. Voltando um bocadinho atrás, o Nuno Vaz concluiu, inaugurou a tal obra do sistema interceptor de Chaves. Isto agora falando na poluição, acha que essa obra não é suficiente, ou esse sistema não é suficiente, porque ainda há muita gente que se queixa, mesmo depois da obra ter ficado concluída, que o rio continua a ser vítima de poluição. Isso quer dizer então que aquela obra não é suficiente? Vai ter que haver mais investimento, é isso? Sim, é verdade que eu também penso, como alguns dos cidadãos pensam, que efetivamente a qualidade da água do rio Tâmega não é desejável. Essa obra que fala foi uma obra que foi inaugurada, foi concluída, que está a funcionar. É uma obra que veio do é uma antigo obra que transitou do antigo exatamente. executivo, que apesar disso tivemos que garantir que fazíamos a ligação da água, porque curiosamente é uma obra que estava prevista, mas não estava prevista a rede de água e, portanto, sem água não podia funcionar e, portanto, ainda foi uma correção que foi feita neste executivo. De qualquer das formas está a funcionar em pleno, é verdade que ainda há pouco tempo validamos a normalidade de funcionamento e ela funciona de forma regular. Digamos que a poluição que resultava sobretudo da falta de tratamento dos efluentes do parque empresarial está neste momento resolvida, mas a verdade é que a qualidade da água do rio Tâmega continua a exigir uma intervenção mais musculada, mais relevante para que efetivamente possamos ter água com outra qualidade. Entendemos nós que existem duas principais causas para que a qualidade da água não seja a desejável. Uma causa tem a ver com a circunstância de, provavelmente, o tratamento dos efluentes, a montante da cidade de Chaves ainda é deficitária, porque muito provavelmente há um esforço muito grande a fazer nos concelhos ribeirinhos do rio Tâmega, sobretudo dos galegos, estamos a falar do Imbra, mas também de Verim, portanto há um trabalho muito importante a fazer por estes concelhos para que melhorem o tratamento dos efluentes que neste momento ainda lançam para o rio Tâmega e, ao mesmo tempo, também temos que fazer um trabalho interno nosso que tem a ver com algum foco de poluição que ainda possa existir em resultado de efluentes não domésticos, mas de outra natureza, que porventura ainda sejam lançados para as linhas de água que vão depois desaguar no rio Tâmega e, ao mesmo tempo, também fazer um trabalho junto dos agricultores que produzem na Veiga de Chaves. Esse contacto já foi feito, quer com a Associação de Regantes, mas sobretudo com a Direção Regional de Agricultura do Norte, no sentido de que nós possamos fazer alguma pedagogia, alguma informação aos agricultores, no sentido que
que as práticas agrícolas sejam cada vez ambientalmente mais amigas e para aquilo que são os nitratos que ainda vão para o rio Tâmega sejam menores e para que isso nós possamos, por estas duas respostas, que efetivamente nós possamos ter um rio Tâmega com uma qualidade de água mais elevada. Agora é um trabalho que tem que ser feito, naturalmente no que diz respeito à intervenção a ser feita pelos concelhos vizinhos, galegos, foi solicitado ao Sr. Ministro do Ambiente que nos ajudasse nesse processo e que no âmbito daquilo que são as relações ibéricas bilaterais dos ministérios que tutelam esta área, pudesse haver também aqui um outro olhar mais atento, mais focado, para que efetivamente nós possamos, a médio prazo, nós possamos ter a qualidade da água que permita outro tipo de utilização por parte do rio Tâmega, que é desejável que nós possamos vir fazer no futuro. O rio Tâmega realmente é um tema que tem estado em foco na cidade. Aliás, a ADRAT, por estes dias, está a receber também um debate sobre esse mesmo tema. E sobre o mote desse debate é o que eu lhe pergunto: que rio quer para a cidade? Que rio Tâmega é que nós queremos? Nós queremos um rio Tâmega que seja um rio que possa ser fluído pelos cidadãos. Queremos um rio que interaja com os cidadãos. Nós sabemos que os rios, enfim, a água, o recurso à água, e nós queremos que o Alto Tâmega, mas em particular Chaves, seja conhecido como o território da água. Nós queremos ser, e portanto, se nós queremos ser o território da água, nós temos que ter água de qualidade. Para termos água de qualidade, não pode ser apenas água de qualidade, não pode ser a água termal. Também queremos ter a água daquilo que são, enfim, os nossos recursos e que são utilizados, hídricos, que são utilizados para o consumo humano, mas que também são utilizados, enfim, da água que nós temos, enfim, a nível de Vidago e a nível de Alto Tâmega, também Boticas e Vila Pouca, que é utilizada, enfim, para água, para consumo humano, mas água mineral, mas, enfim, engarrafada, e queremos que continue a ter qualidade, mas claro está que o aspecto mais importante é que nós temos que nos versar e que temos que nos debruçar é efetivamente sobre a qualidade do regime hídrico. Para que isso possa acontecer é preciso que haja uma consciência coletiva de todos os cidadãos, todos envolvidos, para que efetivamente a qualidade da água é o resultado, em muitos casos, do nosso comportamento. E para isso temos que não só melhorar, enfim, o comportamento da prática agrícola, não só melhorar a própria gestão da água para fins de irrigação agrícola, porque é outro aspecto que temos que melhorar, e eu acho que se puder introduzir outro tipo de técnicas e melhorar, enfim, a utilização da água, provavelmente a nossa veiga terá menos necessidade do volume de água que ainda hoje carece, mas ao mesmo tempo também perceber que é preciso que todos os que estão envolvidos nas linhas de águas, no regime hídrico e, portanto, em toda a rede hidrográfica, neste caso estamos a falar do Tâmega, mas o que vale para o Tâmega vale para os outros rios todos, é que precisamos que todas as comunidades ribeirinhas, e não só, percebam que tudo o que fazemos, naturalmente, que drena, em última análise, para o próprio rio. E, portanto, o que nós queremos é um rio que seja um elemento de agregação, queremos que seja um espaço de partilha, mas que seja um espaço também de convivialidade. E entendemos que os rios são cada vez mais a ligação das margens, mas sobretudo um espaço de lazer, e entendemos que o rio Tâmega não só em Chaves, mas o rio Tâmega até ao momento em que se encontra com o Rio Douro, a verdade é que precisa de outro tipo de utilizações. Sabemos nós que existem ameaças, e ameaças decorrem da circunstância de termos uma utilização para fins de produção de energia hídrica, mas de qualquer das formas isso não nos pode deixar de perder de vista que é importante que a qualidade da água que ainda vai circulando neste rio tenha sido de maior qualidade, porque eu tenho ainda a esperança, a ambição de nós podermos fazer uma utilização balnear do nosso rio Tâmega. Isso é a nossa ambição maior, mas para isso precisamos naturalmente fazer alguma requalificação das margens, mas precisamos sobretudo de fazer a melhoria da qualidade da água. E, portanto, esse é que é o processo maior, porque não vale a pena ter estruturas se depois a qualidade da água não for aceitável. E para isso todos temos que ser muito assertivos. Entidades públicas, municípios, freguesias, Agência Portuguesa do Ambiente, Ministério do Ambiente, mas também, enfim, as entidades hídricas espanholas que tutelam esta área. Para quê? Para que nós possamos ter, e todos queremos ter, um rio mais feliz, porque um rio mais feliz os cidadãos são também necessariamente mais felizes. No âmbito do seu novo modelo de governação, também apresentou um projeto de requalificação das margens e limpeza das margens do rio Tâmega. As obras já arrancaram? Como é que está a situação?
É assim, eu sou daqueles que acho que os louros devem ser atribuídos a quem os merece e, portanto, nesse processo de requalificação, os louros são todos para a APA, que é a Agência Portuguesa do Ambiente. É claro que nós participamos, colaboramos e estamos neste momento também a colaborar e dar contributos no que diz respeito à elaboração dos projetos que vão permitir diminuir os riscos decorrentes das cheias no Rio Tâmega e em colaboração em termos técnicos com eles, mas verdadeiramente entendo que a Agência Portuguesa do Ambiente, em particular o então, enfim, gestor da RH Norte, engenheiro Pimenta Machado, entendeu que de facto este era um rio, este e também o Rio Douro, que mereciam aqui uma intervenção prioritária. Neste momento já estão a ser feitas algumas dessas intervenções, já foi feita uma intervenção no Ribelas de limpeza, enfim, a verdade é que se faz limpeza, mas a vegetação, naturalmente, num ano tão chuvoso como este ano, enfim, cresce e é bom sinal, e é bom sinal, e portanto nós queremos que haja muita vegetação, que é muito bom sinal. Ao mesmo tempo, também está neste momento a decorrer obras de consolidação das margens, de eliminação de árvores mortas das próprias margens. Estão a ser também decorridos alguns trabalhos que tentar minimizar os impactos negativos relativamente às margens e, portanto, esses trabalhos estão neste momento a decorrer e, em muitos casos, enfim, em termos visuais, não são muito detectáveis porque, efetivamente, o que há não é uma eliminação do coberto vegetal. O que se pretende é que os rios são, enfim, são ecossistemas, têm um conjunto de fauna e de flora que é importante que cumpram a sua função e muitas vezes nós pensamos que a circunstância de existirem muita vegetação nos rios, que isso é mau. A verdade é que dizem-nos que é exatamente ao contrário, porque um rio que não tem vegetação é um rio morto e nós queremos um rio muito vivo, um rio muito ativo e para isso é bom que tenha vegetação. Sr. Presidente, em Chaves não se pode fugir muito do tema água, seja pelo rio, pelo turismo termal, até mesmo pelo turismo cultural. Ora, já foi criado um conselho estratégico para a dinamização do turismo de base termal, também já foi encontrada uma solução para as termas romanas. A pergunta que lhe quero fazer é a seguinte: se acha que esta dinâmica criada é o futuro para as termas, também para as termas romanas, quer para as termas de Chaves? Eu digo mais, não só eu entendo que o nosso tema central, o nosso recurso maior é a água, mas entendo que este recurso maior não é só para Chaves, é para todo o Alto Tâmega. Exatamente. Para nós queremos que o Alto Tâmega seja o território da água. Isso é absolutamente necessário. Porquê? Enfim, eu acho que já é uma afirmação muito passada, que a água é vida, mas nós queríamos que a água não fosse só a vida, mas que fosse também desenvolvimento no nosso caso. E entendemos que a água, nas várias utilizações, e já identificou algumas, enfim, a água em termos de recurso termal, seja mais terapêutico, curativo e, portanto, para doblar um conjunto de patologias, mas também, enfim, nesta nova vocação que a água tem, a água termal, que é cada vez mais ser um recurso importante naquilo que é, enfim, não digo tratamentos, mas utilizações para fins de bem-estar, mas também, enfim, cada vez mais a água vai ser muito importante para a produção de outro tipo de produtos dermostéticos, mas também outros produtos que já existem, que nós queremos melhorar e evoluir, mas provavelmente desenvolver outros produtos, porque é aí que nós queremos aquilo que é um recurso existente, nós queremos dar inovação, mas para que haja inovação temos que criar produtos novos que possam acrescentar valor a este recurso que é a água termal. Mas por isso, entendemos também que não faz muito sentido que a água termal poder ser utilizada nos nossos balneários e que, como sabem, brota da terra a 76 graus, primeiro tenha que ser arrefecida para depois para seguir seja utilizada para os vários tratamentos. Nós queremos que esse calor, que neste momento é desperdiçado, na sua larga maioria, possa também produzir calor e que possa aquecer e climatizar os edifícios. Por isso temos em preparação uma candidatura a um fundo ambiental de mais de €1 milhão, no sentido de nós podermos criar uma pequena rede de calor no centro da cidade e que possamos, através desta via, climatizar um conjunto de edifícios municipais. Prevemos que 10 a 12 edifícios, com uma possibilidade de crescer e, portanto, mais uma utilização. Estamos a falar já de várias utilizações da água, a água curativa, a água de bem-estar, a água a produção de energia, isso é no nosso caso concreto. Mas depois também temos a água enquanto geradora de muitos recursos e, quiçá, neste momento é nesse domínio que gera mais recursos, tem a ver com a água mineral engarrafada, que é aquela que mais recursos financeiros ainda hoje gera, e é verdade, nós sabemos disso. E temos, naturalmente, as águas de Campilho, enfim, a água de Vidago, as de Carvalhelhos e também as águas das Pedras. Como num território tão pequeno temos aqui um leque de águas tão importantes, mas também queríamos que a água é natureza. E a água é natureza
está muito ligado digamos, aos desportos de natureza, e temos também aqui um conjunto de soluções para oferecer. O território tem a nível, por exemplo, da canoagem, que pode ser uma das utilizações futuras, mas hoje já tem, como sabe, o Parque Aventura em Ribeira de Pena, que faz uma utilização da natureza e da água de forma excepcional, mas a água também é muito importante para a agricultura. Quando eu falava há bocadinho que temos que olhar novamente para a agricultura e para a utilização da água, nós temos que investir mais conhecimento, mais tecnologia, para que nós possamos utilizar melhor a água, com menos água nós tenhamos melhor agricultura. E, portanto, essa também é uma ambição que tem Valpaços, que possa ter maior recursos hídricos, mas que os possa utilizar melhor. Para quê? Para que, ao fim e ao cabo, nós possamos ter uma melhor utilização para as várias finalidades todas que tem a água, sendo certo que gerando sempre mais valor. Esqueci-me de dizer, naturalmente, que a água neste momento também é um recurso importante para produzir energia hídrica, não é? As barragens todas ficam situadas no concelho de Montalegre, e aquelas que vão ficar agora situadas no concelho de Chaves, enfim, marginalmente, mas sobretudo Boticas e Ribeira de Pena, mas também com incidência em Vila Pouca da Guiar. E, portanto, a água é um recurso maior, e não nos podemos esquecer que a água também é muito importante para a produção de produtos locais, seja do fumeiro ou de outros produtos. Portanto, a água é o nosso tema central. Por isso, entendemos que nós a água temos que ligar enquanto produtora de produtos e serviços, mas também enquanto contextuadora, enquanto, digamos assim, pano de fundo para o desenvolvimento de atividades turísticas. A água também tem um conjunto de aptidões turísticas muitíssimo importantes, e por isso entendemos que temos que ligar todas as dimensões. A ideia é que nós possamos encontrar as soluções de forma integrada, não só integrada a nível dos concelhos de Altâmega. Não faz mais sentido haver uma competição entre os vários territórios do Altâmega, tem que haver uma relação de colaboração nos vários domínios, de articulação, porque com certeza juntos faremos mais e seremos melhores, mas ao mesmo tempo entendemos também nós que é importante que os vários produtos que são oferecidos neste território e serviços sejam estruturados. Nós precisamos de que não só vender mais produtos e mais serviços, mas precisamos de os estruturar melhor. Para quê? Para que os turistas, para que os 140 ou 150 mil dormidas que acontecem em Chaves todos os anos, possam não só aumentar, mas possamos ter esses turistas que estão neste território um período mais longo, que a sua estância, que a sua estada aqui no território de Altâmega seja mais prolongada. Para isso precisamos de oferecer produto estruturado, de oferecer não só as termas, não só o património, não só os produtos locais, mas a aventura, enfim, o turismo mais monumental, religioso, enfim, termos produto verdadeiramente estruturado que seja atrativo e que seja muito interessante e que sejam experiências que possam ser depois replicadas. Mas porque aqui estamos a falar da região. Da região. Mas em termos de Chaves, ainda tem a ambição de ser a capital termal? Mas essa é uma ambição que nós sabemos que é um processo muito longo de ser concretizado. Não podemos esquecer que, efetivamente, Chaves, nos últimos anos, ficou para trás, no que diz respeito à área termal, e, portanto, a distância relativamente àquilo que é o líder no que diz respeito à utilidade do recurso de mais, que é São Pedro do Sul, de facto é muito relevante. Temos um percurso muito grande para fazer, mas claro está que nós queremos olhar para os da frente para podermos algum dia passá-los, e portanto não podemos olhar para trás, temos que olhar sempre para a frente, e a nossa vocação é podermos estar na linha da frente. Para isso precisamos de fazer mais, precisamos fazer mais com estes nossos recursos, que são as termas. Para isso precisamos fazer o quê? É curioso que, se perguntarmos a todas as pessoas se a água, enfim, se os tratamentos fazem bem ou mal, toda a gente diz que faz bem. Mas nós queremos mais do que isso, queremos evidência, não queremos apenas um conhecimento empírico. Queremos introduzir ciência, conhecimento, inovação nas termas. Para isso temos que ter a capacidade de criar um polo de conhecimento aqui no Alto Tâmega, para que ele possa ser um polo de difusão de conhecimento para todo o país. É essa a nossa ambição. Esta é uma ambição maior, neste momento é uma ambição. Há de ser um projeto e depois há de ser uma obra, mas neste momento ainda é uma ambição. Para isso nós podemos conseguir ser líderes, temos que ser líderes no conhecimento, na inovação, porque não há outra forma de fazer a não ser introduzir conhecimento, porque o conhecimento vai gerar necessariamente inovação. Relativamente às termas romanas ainda, já foi encontrada então a solução? Como é que está o projeto? Está para avançar? Sabe que provavelmente um dos processos que nos causou mais estranheza e que verdadeiramente até hoje não conseguimos perceber como foi possível chegar aqui, como foi possível investir milhões de euros numa requalificação, neste caso, enfim, numa musealização, enfim, numa contenção, em trabalhos que visavam sobretudo preservar um achado absolutamente excepcional e singular como é o Museu das Termas Romanas.
não conseguimos até hoje perceber como é que foi possível chegar à solução que tínhamos quando assumimos funções. Não conseguimos, continuamos a não perceber. Foi criada uma comissão, enfim, a nível da Assembleia Municipal, no sentido de perceber exatamente, enfim, o que é que se passou, o que é que se passou, como é que foi possível chegar a esta solução, como foi possível chegar a um ponto de se investirem mais de 2 milhões de euros sem nunca se ter encontrado uma solução idónea para o problema central, que era a questão da condensação. Mas mais importante que os problemas, para nós, e os responsáveis por esses problemas, era encontrar as soluções. Portanto, identificar os causadores, os responsáveis por problemas, há de ter o seu tempo, mas o importante para nós é que entendíamos que o que estava a acontecer era uma coisa que era absolutamente censurável, que era termos um achado arqueológico, uma estrutura arqueológica absolutamente excepcional. Toda a gente, enfim, qualquer cidadão, mas os expertos os expertos nesta área dizem que é um achado absolutamente excepcional. Como seria possível nós estarmos a fazer uma afirmação pela negativa? Porque o que acontecia é que estas termas romanas estavam a ser olhadas sempre de uma forma negativa. A publicidade que nós tínhamos era negativa. Porquê? Porque estavam a demonstrar a nossa incapacidade, a incapacidade coletiva, não era apenas do Executivo Municipal, era a incapacidade de todo um Conselho em poder dar-lhe um destino certo e dar-lhe a valorização adequada. Por isso é que entendemos que era um processo que nós tínhamos que olhar com ele com muita atenção, mas sobretudo com muito rigor e sobretudo trazer para o processo alguém, uma instituição, que nos pudesse dar garantias de credibilidade. E entendemos que essa entidade era o LNEC, e o LNEC fez a avaliação do projeto que já estava aprovado, e é preciso dizer que, quando nós assumimos funções, portanto, dia 23 de outubro de 2017, a verdade é que já havia um contrato de empreitada assinado para dar continuidade e concluir a obra, depois de 10 anos, a obra do Museu das Terras Romanas, mas a verdade é que o LNEC, avaliando esse processo, chegou à conclusão que não era idóneo, que não resolvia o problema da condensação. E não resolvia por 2 razões. Por um lado, porque não tinham sido feitos os estudos técnicos necessários para que se pudesse calcular adequadamente o tipo de intervenção mecânica necessária para eliminar o problema da climatização, ou seja, foi um projeto às cegas, ou seja, o projeto foi desenhado sem se conhecer o problema, mas ao mesmo tempo também não estava equacionada a questão do custo financeiro decorrente dessa tal intervenção, dessa solução mecânica. E ao mesmo tempo que não estava cautelada a questão ambiental, a questão do ruído, não estava resolvida. E, portanto, todas essas dimensões foram naturalmente percebidas e muito relembradas ao LNEC, no sentido de que pudesse encontrar uma solução que obviasse naturalmente a esses problemas e que pudesse ser uma solução futura. Felizmente, o LNEC não só reviu o projeto e percebeu que o caminho não era aquele, que não era o caminho de criar uma estrutura que fizesse a renovação do ar, porque não eliminava em definitivo o problema da condensação, mas que encontrasse uma solução. Essa solução está encontrada e a solução tem a ver exatamente com uma solução que parece óbvia, mas que tão óbvia que a verdade é que ninguém a tinha encontrado, que é utilizar a própria água quente, a água termal que brota dentro dos tanques que compõem o Museu das Termas Romanas, para quê? Para aquecer o espaço e para o secar, digamos assim. E é esta solução que está a ser trabalhada, cujo projeto está a ser acompanhado pelo LNEC, porque entendemos que o LNEC, que é a entidade que fez a revisão do projeto, que apresentou uma solução técnica, agora é também o tempo deles acompanharem a boa execução do próprio projeto. A obra já foi retomada há cerca de 15 dias e, portanto, a nossa expectativa é que o Museu das Termas Romanas possa ficar disponível para os cidadãos e para os turistas. Esperamos nós até final do verão de 2019, essa é a nossa expectativa, para que efetivamente possamos todos conhecer esta obra absolutamente singular, fantástica e excepcional, que entendemos nós que vai ser mais um instrumento relevante para nós podermos afirmar este território, não só o território de Chaves, mas o território do Alto Tâmega. Sr. Presidente, mas isto é e utilizando a expressão, isto é uma espinha que está entalada na garganta dos flavienses, até porque é uma obra onde foi enterrada muito dinheiro, digamos assim, e os flavienses querem que se apurem responsabilidades sobre o que se passou estes anos todos. Não concorda? Sim, relativamente a este processo em particular, a minha posição e a posição que foi assumida nos órgãos municipais, Câmara e Assembleia Municipal, foi no sentido de aguardar pelo trabalho desta Comissão Municipal, que, enfim, está integrada por todos os partidos que têm assento na Assembleia Municipal,
E em resultado desse trabalho, que tem sido um trabalho intenso e naturalmente de análise de uma informação, de um acervo de informação muitíssimo relevante, aquilo que forem as conclusões que venham a ser apuradas e as propostas que venham a ser formuladas por esta Comissão, naturalmente que lhe daremos sequência. E serão tornadas públicas e depois? Serão naturalmente tornadas públicas. Sim, Aliás, eu acho que os flivienses já podem contar connosco para que nós possamos partilhar com eles os problemas e também partilhar com eles os caminhos de solução. Fizemos isso relativamente aos projetos mais difíceis e que, porventura, estariam a ir no mau caminho, na nossa perspectiva, e falo-emos em todos os projetos de relevante interesse. Posso lhe dar nota, enfim, nós nos próximos meses chamaremos os cidadãos para se pronunciarem sobre uma ideia ainda, um projeto de base de construção de piscinas cobertas municipais, mas também chamaremos nos próximos meses os cidadãos a pronunciarem-se sobre a requalificação e a nova função que possa eventualmente ter o antigo edifício do Cine Teatro de Chaves. Outra obra que causou também indignação na cidade foi o do Jardim do Bacalhau, o terreiro da Cavalaria. Aliás, Nuno Vaz ainda não tinha tomado posse e já tinha mandado parar a obra que o antigo executivo tinha mandado avançar. Em que ponto é que está então a situação do Jardim do Bacalhau? Sim, é verdade que se calhar nesse processo eu tomei decisões ainda sem ter legitimidade para as tomar. De verdade, verdadeiramente. Mas arrepende-se de ter tomado essa decisão? Não, em absoluto, em absoluto. Não me arrependo, enfim, torná-lo-ia a fazer hoje de forma tão veemente como o fiz no passado. É verdade que, formalmente, não sendo o Presidente da Câmara, que não tinha tomado posse, a verdade é que tomei algumas diligências, designadamente com o Presidente da Câmara ainda em exercício, no sentido que rapidamente fossem suspensos os trabalhos que estavam a decorrer, como toda a gente se lembra, no Jardim do Bacalhau, no Terreiro da Cavalaria. Porquê? Porque, primeiro, era uma promessa de campanha que nós suspenderíamos os trabalhos e que daríamos uma outra função, uma outra relevância a esta último grande jardim que fica preservado, porque entendíamos nós que já era tempo de deixar de fazer asneiras, já se tinham feito asneiras com o Jardim das Freiras, já se tinham tornado a fazer asneiras com a praça de fronte ao Tribunal e, portanto, era a última oportunidade de fazermos bem. E nós queríamos que não acontecesse a concretização de uma afirmação popular que é não há duas sem três, mas nós queríamos que não haja mesmo, que a terceira não se concretize e, portanto, que a praça, que neste caso o Jardim do Bacalhau, possa ser o último grande espaço de convivialidade do Concelho e que, de facto, seja uma praça muito relevante para os flavienses. E, por isso, nessa ânsia, foi tomada essa decisão, informal é certo. Suspenderam-se os trabalhos, foi possível negociar com o empreiteiro que estava a fazer a execução da obra, que reconheça-se que tomou uma decisão, enfim, muito sensata, boa-fé, no sentido de não reclamar nenhuma indenização relativamente ao contrato que estava assinado. Portanto, foi uma negociação simples, muito cordata, percebeu bem, o empreiteiro percebeu muito bem a relevância de interesse comum para os flavienses, estava em causa e, portanto, foi possível resolver rapidamente. É verdade que, neste momento, o que nós tivemos que fazer relativamente a esse processo foram três coisas. Primeiro, suspender a obra. Segundo, tivemos que, naturalmente, chegar a um acordo com o empreiteiro que apenas exigiu o pagamento dos trabalhos que estavam executados, que não superaram os 50 mil euros, portanto, foi uma verba bastante abaixo dos 50 mil euros. Depois, tivemos que alterar o financiamento, porque o risco que nós tínhamos é que era uma obra financiada pelo Norte 2020, pelo Pacto do Altâmega, e o risco que havia era perder o financiamento. Mas, felizmente, desistimos dessa candidatura, em tempo oportuno, até ao final do ano passado, formulamos uma outra candidatura. Está aprovada essa candidatura, o projeto está aprovado, está elaborado. Esse projeto, como sabem, recolheu muitas sugestões e contributos de inúmeros flavienses e muitas dessas sugestões estão contempladas na solução final, portanto, no plano, no projeto de execução desta intervenção de requalificação do Jardim do Bacalhau. Fica garantido que não vai ter PT, que as casas de banhos sanitárias vão ser transferidas para o centro cívico logo ali ao lado, que efetivamente vamos ter lá uma pérgola, que vai ser uma praça que vai fazer a conjugação, a harmonização entre aquilo que é o clássico, o antigo, e aquilo que é a modernidade, à luz daquilo que foi o próprio projeto. E, ao mesmo tempo, posso dizer que muito provavelmente durante o mês de janeiro, mais tardar o mês de fevereiro, mas a nossa expectativa é que no mês de janeiro possam arrancar as obras de requalificação e para que no próximo verão nós possamos ter já um jardim luminoso e atrativo e que possa ser um motivo de orgulho para os flavienses. Essa é a nossa expectativa, esperamos estar à altura dessa expectativa que todos temos. Que assim seja.
Assumiu que em 2018 havia dois problemas centrais para resolver, que é a demografia e a economia. Decidiu também que iria começar pela economia e disse o seguinte: o ano de 2018 vai ser decisivo para lançar as bases do investimento, para ter Chaves como um centro atrativo para o investimento público. A pergunta que faço é: já encontrou esse parceiro? Sabe que esse lema não foi o lema só para o ano de 2018, foi de facto a bandeira da minha campanha. Porque, e curiosamente, não é um problema apenas de Chaves, é um problema todo interior. Se nós não tivermos uma inversão da demografia, e sendo certo que a solução passará por um compromisso muito intenso das instituições comunitárias, europeias neste caso, nacionais, regionais e locais, porque nós temos que travar o êxito, porque efetivamente, enfim, os números mais recentes que nós temos é que sabemos que o país no seu todo está a perder população. Desde 2011, 2012 até 2017 terá perdido cerca de 300 mil pessoas. Essas 300 mil pessoas, naturalmente, que foram uma diminuição populacional, mas ao mesmo tempo também tem outra consequência muito direta, que é a capacidade de reposição. Porque os nascimentos que ocorram, digamos, em resultado, que ocorram nesse contexto, ou seja, dos 300 mil cidadãos portugueses que saíram do país, não vão ser registados em Portugal e, portanto, não vão contribuir para a natalidade do país. E, portanto, é um problema central. Agora, é verdade que as políticas de natalidade são políticas que não se resolvem, na nossa perspectiva, nem com cheque bebé, nem com cheque de nenhuma natureza. Porque, para que a demografia possa ser combatida, é importante que haja economia, que haja condições de empregabilidade, que haja condições de ter nos territórios, sobretudo nos territórios ditos agora de baixa densidade, ter condições de ter dignidade para uma família. E, portanto, significa que temos de trabalhar muito a primeira economia. E trabalhar a primeira economia significa que os municípios, e sobretudo os municípios do interior, têm que ter um papel distinto daquilo que são os municípios do litoral. Os municípios do litoral, em muitos casos, não têm que se preocupar com a questão da demografia. Ou melhor, têm, mas é pelo sentido inverso. Nós temos que nos preocupar muito com a demografia. Porquê? Porque perdemos população todos os dias. E o Alto Tâmega perde população todos os dias. Para que isso não aconteça, temos que criar condições para que os jovens se possam fixar nestes territórios. Para que isso possa acontecer, temos que ter a capacidade de poderem ter condições de empregabilidade. Naturalmente que existe um conjunto de entidades e de parceiros que têm que naturalmente cumprir o seu papel. E um deles, naturalmente, é a Câmara Municipal, o município. Por isso, eu sempre disse que os municípios que têm instrumentos, que têm estruturas, que têm infraestruturas que podem ser, digamos assim, mobilizadas para essa afirmação, devem-no fazer de forma muito assertiva. E para isso é importante que nós possamos ter condições de atratividade. Ou seja, nós temos que ser um concelho que tenha condições de atrair outros. Porque a única forma de podermos ter essa ambição de perder menos população e, mais tarde, eventualmente, ganhar população é termos empregos para oferecer. E por isso queremos, e estamos a fazê-lo de forma muito intensa, relativamente ao chamado parque empresarial, queremos captar investimento. Nós podemos dizer neste momento, enfim, ao fim do ano, que as expectativas são animadoras, porque provavelmente estamos a falar de um ciclo do ano em que aquilo que são os compromissos constantes das várias promessas e propostas de investimento, estaremos a falar provavelmente de um número de cerca de 200 postos de trabalho que possam estar relacionados com estas várias propostas de investimento. E ao mesmo tempo com um volume de investimento superior a 20 milhões de euros. Mas em empresas nacionais? Nacionais e estrangeiras, neste caso galegas, portanto, porque de facto sentimos que existe neste momento um momento de oportunidade para que alguns empresários galegos possam fazer aqui alguns investimentos. Agora, essa atenção e essa atenção que nós temos que ter para os empresários também deve ser para os que já cá estão. Nós não nos podemos esquecer que já temos empresários que cá, diariamente, têm investimentos muitíssimo relevantes. E, portanto, nós não podemos olhar para fora, esquecer os que estão cá dentro. E, portanto, temos que olhar para todos. E esses apoios que podem ser feitos, e, enfim, que podem se traduzir na criação de novas acessibilidades, mas também se podem traduzir na afirmação da proposta e dos serviços que eles têm, mas também se podem traduzir, em muitos casos, na minha perspectiva, numa relação mais simples e descomplicada em todos os processos que têm a ver com os licenciamentos. Entendemos nós que, e uma das nossas bandeiras é o simplex administrativo, mas o simplex administrativo não é formal.
tem que ser um simplex diário e, portanto, tem que ser um simplex no sentido de que os serviços municipais, todos os serviços, que de alguma forma intervêm, enfim, nos processos de licenciamento do investimento, que tenham sempre em atenção que o cliente, o cidadão e a empresa é o nosso foco. Eles é que são verdadeiramente importantes e, portanto, a nossa atitude tem que ser sempre de serviço e de colaboração, naturalmente sem atropelos à lei e à legislação, porque nós não queremos que se cometam ilegalidades, naturalmente. Mas tendo esta noção de que cada vez mais os municípios e as autarquias têm que ser promotores do elemento local e em alguns casos têm que ser parceiros. E como entendemos que temos de ser parceiros, nós estamos a desenvolver algumas diligências, enfim, a nível do Altâmega, não é um projeto de Chaves apenas, porque mais uma vez reafirmo que Chaves de per si isoladamente não tem a capacidade e a dimensão suficiente para se afirmar no contexto nacional e entendemos nós que Chaves sem o Alto Tâmega será menos importante e ao mesmo tempo que poderia eventualmente fragilizar o nosso discurso, porque nós temos sempre uma afirmação de crítica e de censura ao centralismo, a Lisboa, ao Terreiro do Paço, e nós não podemos ter essa mesma atitude relativamente a outros concelhos. Portanto, essa relação de colaboração, de solidariedade territorial tem que existir para todos os territórios. E, portanto, entendemos nós que, em conjunto, é de uma forma coletiva que nós temos que vencer estes desafios, também no que diz respeito ao investimento. E, por isso, temos que desenvolver e temos que criar as condições para que haja aquilo que disse há bocadinho, é mais conhecimento, mais inovação, e para isso temos que fazer aqui um centro de competências nas áreas em que a nível nacional não existem. Portanto, nós temos que ter a capacidade de afetar este território quem produz conhecimento, quem produz novos conhecimentos, e isso tem que ser no ensino superior, e por isso é que quisemos, por um lado, que eu queria chegar também. Quisemos, por um lado, dar nota que não estava perdido, que o ensino superior neste território não está perdido. Provavelmente teremos que ter abordagens diferentes daquelas que foram tidas no passado e, porventura, ter a humildade suficiente para perceber que hoje, porventura, não há condições para criar nenhuma universidade neste território, ou melhor, nenhuma escola integrada numa universidade neste território, mas há condições para fazer outras coisas no ensino superior. Há, desde logo, condições para que melhorar, e entendemos nós que estão criadas as condições para que o ensino privado superior, desenvolvido ao nível da Escola Superior de Enfermagem, possa ser feito com um novo enfoque, mas com um novo ânimo, com mais energia. E para isso trouxemos para este processo, enfim, neste caso a Cruz Vermelha Portuguesa, porque entendemos que precisamos de um parceiro, os tais parceiros que nós precisamos para os processos de desenvolvimento, seja nos vários domínios, seja na água, seja no turismo, ou seja no ensino superior, nós precisamos de parceiros credíveis. E portanto entendemos nós que no ensino superior privado era importante ter um parceiro credível e que quisesse desenvolver um projeto relevante aqui neste território. E entendemos que esse parceiro é claramente a Cruz Vermelha Portuguesa, e a nossa expectativa é que efetivamente o ensino privado em Chaves possa crescer, se possa afirmar. Neste momento a nossa expectativa é muito positiva, porque sem ter havido ainda formalmente uma transferência de gestão para a Cruz Vermelha Portuguesa, que esperamos que aconteça no início do próximo ano, a verdade é que a procura pelo ensino de enfermagem cresceu percentualmente 40% relativamente ao ano passado, e portanto significa que há aqui um potencial de esperança e de crescimento que queremos que seja afirmado e que depois seja robustecido nos próximos 2 anos com outra oferta de cursos superiores noutras áreas que também são importantes para nós, que têm a ver com a água, que têm a ver com o termalismo, que têm a ver com a saúde, enfim, e têm a ver com o bem-estar, que é a fisioterapia, enfim, a imagiologia e a radioterapia. Portanto, são áreas que nós queremos que possam vir a ser desenvolvidas neste território, naturalmente desenvolvidas por quem tem o know-how, tem o conhecimento, que é a Cruz Vermelha Portuguesa, e devem ser eles que devem ser os protagonistas deste domínio. E, ao mesmo tempo, entendemos nós que também é importante que o turismo nesta região possa ter outra relevância. A expectativa também é que dentro de 1 ano, mais tardar 2 anos, nós possamos ter aqui um curso a nível de pós-graduação de turismo e bem-estar, ou turismo e termalismo, porque o nosso elemento agregador é a água e há de ser também o termalismo. E queremos também, enfim, desenvolver aí algumas investigações, pensamos nós, fazendo a ligação entre o IPB e a Universidade de Vigo, para que possam ser desenvolvidos alguns estudos no que diz respeito à água como tema central, naquelas várias dimensões que eu lhe falei há bocadinho, da energia, das termas do bem-estar, da saúde, enfim, como elemento agregador, e que nós queremos e temos a certeza que o nosso recurso maior, que é a água,
há de ter naturalmente uma relevância económica muito maior e turística também. Essa é a nossa grande ambição, porque também temos que dizer, não existe no país, na nossa perspectiva, outra área em que isso te faça tão sentido. É nesta área que estão concentradas todas as múltiplas utilizações da água e, portanto, se nós temos recursos, temos é que lhe dar relevância. Nós não podemos esperar termos aqui um espaço que sejamos atrativos para a indústria aeronáutica ou a indústria do automóvel, mas acho que nós temos que ter a ambição de ter aqui aquilo que melhor se faz na área da água e do termalismo. Esse também, então, esse acordo com a Cruz Vermelha também foi outro dos passos importantíssimos que o seu Executivo deu para que se diminua este problema que não só Chaves, mas a região e o próprio interior tem com a demografia. Esse gap de conhecimento, esse gap que era crescente, tem que ser diminuído. Nós sabemos que estamos a falar de matérias muito sensíveis, muito importantes, temos a certeza absoluta que ainda isto não é suficiente para resolver o problema central da demografia, temos a certeza absoluta, mas também temos a certeza que este é que é o caminho, naturalmente com melhorias, com contributos de todos, dos partidos políticos, da sociedade civil, das instituições, dos parceiros públicos, dos parceiros privados, porque entendemos nós que o caminho é um caminho de todos e, portanto, tem que ser participado por todos. Naturalmente, cada um assumindo as suas responsabilidades, e a Câmara Municipal assumirá as responsabilidades maiores neste processo. Agora, a nossa certeza é que entendemos que o caminho que vinha sendo tomado era o caminho errado, que era um caminho de retrocesso, e nós temos que desatar os nós que estavam atados, os nós, enfim, de relacionamento com as Águas do Norte, os nós com a Escola de Enfermagem, os nós com os cidadãos, porque havia aqui, na minha perspectiva, um voltar de costas. Eu acho que havia uma visão de que as eleições serviam apenas para ouvir os cidadãos de 4 em 4 anos e, portanto, e nos outros 4 anos os cidadãos não têm nada a ver com isto, o futuro do Conselho não era importante. Mas porquê que acha que isso aconteceu? Ou o que acontecia? Eu acho que tem a ver com perspectivas da democracia e, sobretudo, com uma visão, na minha perspectiva, muito centrada no eu, e que tem a ver com visões que são visões do passado. Eu acho que as visões do futuro fazem com que sejam cada vez mais participadas. Eu acho que um dos problemas que hoje a democracia tem, e que, enfim, todas as democracias europeias, mas também não só, têm, é um problema de afastamento dos eleitores. Isso acontece sobretudo porquê? Porque os eleitores não são, muitas vezes, os cidadãos não são vezes a pronunciarem-se efetivamente sobre aspectos relevantes da sua vida cotidiana. E nós temos que não só permitir que eles se pronunciem de 4 em 4 anos, mas temos também que lhe permitir que, em determinados momentos, enfim, nesses momentos das eleições, nesses momentos que decorrem destes 2 momentos, eles tenham a possibilidade de participar, dizerem verdadeiramente o que pensam e o que acham que é a solução para os seus problemas. Por outra forma, provavelmente o divórcio será crescente. São visões distintas, naturalmente, mas a minha visão é que se faz sentido que isso aconteça a nível central, faz muito mais sentido a nível local, porque estamos a falar do governo local, estamos a falar de um governo que é um governo próximo. Não é? Nós não nos podemos esquecer que as autarquias, e sobretudo as autarquias de pequena dimensão, e Chaves é uma autarquia de média dimensão, a verdade é que o relacionamento com os nossos cidadãos, com as nossas empresas, com as nossas associações, é diário e, portanto, é cotidiano. E nós temos que os ouvir, temos que ouvir verdadeiramente, e ouvir significa perceber as suas motivações, perceber os seus problemas e depois, naturalmente, integrá-los naquilo que são as soluções. Há soluções macro, há soluções micro e, portanto, temos que, naturalmente, integrar as preocupações deles para que as decisões sejam decisões que eles querem, porque podem ser boas decisões, se não forem decisões aceites e assimiladas por cidadãos, vão ser sempre más decisões porque não têm a adesão necessária. Na saúde são evidentes as dificuldades do centro hospitalar de Trás-os-Montes, mais concretamente a unidade hospitalar de Chaves. Também pela questão dos tempos de espera, as consultas de oftalmologia, de urologia, são os 2 serviços com maior tempo de espera. Já conseguiu sentar-se com o presidente do centro hospitalar de Trás-os-Montes e também com a RS Norte, e nomeadamente a tutela correspondente à área da saúde, o Ministro da Saúde? Nós temos feito mas embora não tenhamos dado muitas notas públicas desse tipo de relacionamento, a verdade é que nós temos feito, enfim, algumas reuniões, não só com os dirigentes do centro hospitalar, com o presidente e com a direção clínica,
com a entidade que gera o centro hospitalar, também com a própria Administração Regional de Saúde do Norte, o Dr. Pimenta Marinho, mas também com o anterior Ministro da Saúde. Tivemos algumas reuniões, enfim, a última das quais foi feita em Lisboa, no gabinete do Sr. Ministro, com a presença do Sr. Presidente da ARS Norte, Dr. Pimenta Marinho, e ficaram lá assumidos um conjunto de pressupostos ou de compromissos que verdadeiramente não foram cumpridos. Temos a certeza que, efetivamente, aqui existe um problema. O problema da saúde do Alto Tâmega, não só em particular de Chaves, tem a ver, efetivamente, com duas dimensões. Uma dimensão psicológica, que tem a ver com uma percepção de perda de serviços que perpassa toda a sociedade, toda a comunidade, mas, ao mesmo tempo, também, efetivamente, uma perda de serviços em algumas áreas e em algumas dimensões. Para que isso possa ser resolvido, é importante que haja investimento. Aquilo que nós temos solicitado, enfim, às instâncias com responsabilidades na gestão da saúde, sobretudo na área hospitalar, porque nos cuidados primários, pese embora haja alguns problemas, a verdade é que globalmente a resposta tem sido satisfatória. Nos cuidados hospitalares, como eu estava a dizer, temos alguns problemas. Não nos podemos esquecer que também, culpa nossa, nos últimos anos nós perdemos uma da dimensão de resposta a nível da saúde. Nós perdemos 2 unidades de cuidados continuados. Nós muitas vezes esquecemos que perdemos serviços de saúde. Perdemos, enfim, não me recordo exatamente o momento, mas a verdade é que tínhamos 2 unidades de cuidados continuados, de média e longa duração, 16 mais 16 camas, 32 camas, que se perderam por outros concelhos, infelizmente, em tempo pretérito, que não devia ter acontecido. Mas, dito isto, significa que perdemos esta dimensão, mas devíamos ter tido a capacidade de afirmar outras dimensões. Não o fizemos. Claro está que estamos perante uma responsabilidade que é uma responsabilidade que não é local, que não é da autarquia local e que os municípios apenas têm aqui uma responsabilidade de exigência ou de afirmação ou de sensibilização. E é essa que estamos a falar. Nós estamos a trabalhar uma proposta consensualizada, ou melhor dito, uma proposta que recolha contributos de todos aqueles que são os envolvidos nesta questão da saúde, desde os profissionais de saúde, desde os assistentes operacionais, assistentes técnicos, até aos enfermeiros, enfim, todos os profissionais de saúde, também os médicos, enfim, toda a comunidade de prestadores de serviços de saúde recolhemos os contributos. Vamos fazer também agora a recolha dos contributos dos partidos políticos, para que possam dar contributos concretos relativamente àquilo que deve ser a nossa exigência, o nosso caderno de encargos perante a nova Ministra da Saúde, para que nós possamos fazer exigências relativamente de requalificação no que diz respeito àquilo que são as instalações do hospital, mas sobretudo, e essas sim é que mais nos interessam, sobretudo o que tem a ver com a melhoria, digamos assim, dos instrumentos, aquilo que divulga... Dos equipamentos. Sim, dos equipamentos, mas são os tais meios de diagnóstico, implementares de diagnóstica e terapêutica, são sobretudo a esse nível, porque verdadeiramente tem havido alguns problemas, sobretudo porque a TAC tem avariado e, portanto, é um problema, mas também o RAX está com problemas. Enfim, temos que melhorar, temos que ter o compromisso da ARS Norte, da Sra. Ministra da Saúde, no sentido que, efetivamente, vai haver um investimento nos equipamentos. Mas, para além dos equipamentos, e o que nos preocupa é um reforço da capacidade instalada de prestação de serviços dos profissionais de saúde, naturalmente. E nós temos que ter a capacidade que esta unidade, que integra o centro hospitalar, mas que verdadeiramente seja uma peça importante do centro hospitalar, não seja uma peça satélite. E essa afirmação temos que a fazer, nesta fase, de uma forma ainda dialogante, digamos assim, com as instâncias da saúde, porque verdadeiramente este será o processo em que terá a capacidade para mobilizar tudo e todos, porque é um processo muito importante para todos. Porquê? Não nos podemos esquecer que não é a mesma coisa ter uma unidade de saúde em Chaves, ou tê-la em Vila Real, ou tê-la no Porto. Porque a tipologia de respostas, o conjunto de respostas de saúde que existem nestes territórios são muito diferentes. Nós aqui, no Alto Tâmega, para uma população de 80 mil pessoas, a única resposta verdadeiramente próxima que nós temos é a unidade hospitalar de Chaves. Isto é mais importante porquê? Porque não nos podemos esquecer que temos uma população envelhecida, uma população com problemas de mobilidade e de transporte, não há transportes públicos que cubram todo o Alto Tâmega, e ao mesmo tempo temos também população que tem
um fraco poder económico. O índice de poder de compra, o índice aquisitivo desta população é muito baixo e, portanto, significa que o SNS tem que ser mais forte onde é que as pessoas têm menos poder de compra. É essa a exigência que vamos continuar a fazer à Sra. Ministra e fizemos ao Sr. Ministro, não fomos ouvidos, é certo, e temos que continuar a fazer ao Sr. Ministro. E dado o nível económico da população, também não faz sentido um hospital privado, como tem acontecido em Vila Real. Nós sabemos que noutros territórios tem havido presença e criação de outro tipo de ofertas, mas eu entendo que os hospitais privados têm ofertas distintas do SNS. Se é certo que os hospitais privados têm uma resposta e têm um público-alvo que é, sobretudo, enfim, quem tem um seguro de saúde, quem tem, enfim, a ADCE, outro tipo de cobertura assistencialista que tem protocolos com estas entidades e, portanto, tem um público-alvo. Eu entendo que mesmo que em Chaves possa vir a surgir um hospital privado, eles naturalmente têm um foco de clientes muito distinto que não é aquele que o Serviço Nacional de Saúde deve ter. Porquê? Porque o Serviço Nacional de Saúde deve, sobretudo, garantir igualdade no acesso aos cuidados de saúde. Deve garantir o quê? Equidade. E, portanto, deve garantir a quem? A quem menos tem. E quem menos tem são as pessoas que têm menos poder económico, poder aquisitivo, que têm menos capacidade de se poderem deslocar, porque eu verdadeiramente não estou muito preocupado com quem tem poder aquisitivo, porque quem tem poder aquisitivo facilmente chega a várias respostas que existem no território, enfim, Porto, Guimarães, Braga, enfim, Póvoa de Varzim, Vila Real, porque existe um conjunto, uma rede de respostas a este nível, seja privada, seja também do setor social, que garante naturalmente um conjunto de respostas adequadas. Nestes territórios em que há menos poder aquisitivo, aí sim é que o Serviço Nacional de Saúde tem que ser mais capaz, mais robusto e tem que, sobretudo, dar resposta àquilo que são os principais problemas de saúde desta população. E, portanto, temos que exigir um melhor desempenho, uma maior qualidade, uma maior capacidade de intervenção e, sobretudo, gerar aqui o tipo de respostas que neste momento não existem, porque não é aceitável que esta população fiquem desprotegidas, porque, em última análise, é claramente a igualdade que está posta em causa e é a dignidade da pessoa humana que naturalmente estará a ser beliscada. E a saúde é um direito fundamental, não é? Sr. Presidente, estamos quase a terminar. Na altura, há um ano atrás, as expectativas estavam muito altas. Antes das eleições, o seu mote da sua candidatura era acordar Chaves. Um ano passado, eu sei que ainda falta muito tempo para terminar o seu mandato, mas um ano depois e um ano de governação, está a conseguir acordar Chaves, não só Chaves cidade, mas Chaves no seu todo, freguesias, está a conseguir? Sabe que o mote foi um mote provocador. Quando nós falámos de acordar Chaves, entendíamos que o estado de letargia, de anemia, de falta de esperança era de tal forma patente e tão transversal a toda a sociedade que nós queríamos provocar os cidadãos, provocar os fluvienses, sobretudo para que pudessem refletir se era aquele caminho que queriam seguir. Se era aquele caminho, enfim, do retrocesso, das obras mal conseguidas, de uma Câmara endividada, de andar para trás no que dissesse respeito a um conjunto de áreas em que concelhos mais pequenos tinham conseguido concretizar projetos e dar respostas à comunidade que nós não conseguíamos e, portanto, foi essa a provocação. É verdade que quem acorda de um sono profundo, e portanto o caso de Chaves estava num sono muito profundo, não sabíamos bem se o sono era profundo, se porventura era uma coisa pior, e se nós estávamos numa situação já pior do que o sono. De qualquer das formas, entendemos nós que neste momento esse sono profundo deixou de existir. Eu penso que as pessoas hoje, os cidadãos, as coletividades, os fluvienses em geral, estão muito mais atentos, estão muito mais participativos. E eu acho que esta nossa vitória fez isso mesmo. É claro que todos nós gostaríamos que nós conseguíssemos ter feito milagres. Não é? É verdade que nós gostaríamos hoje de ser uma cidade que tivesse tudo aquilo que lhe faz falta, na mobilidade, nos equipamentos desportivos, nos equipamentos culturais, nas infraestruturas de promoção e desenvolvimento do local. Sim, todos nós gostaríamos que isso acontecesse, mas todos nós sabemos que isso é impossível, era desejável, mas não é possível. De qualquer das formas, entendemos que o caminho que se está a trilhar é o caminho certo, é o caminho do despertar, é esse o nosso caminho, é por aí que estamos a conduzir-nos, e a sensação que eu tenho, aquilo que tem sido o feedback das populações, é que perceberam que a atitude, o relacionamento com os cidadãos é distinto. É mais próximo, é muito mais para o problema do que para a solução. E, portanto, nessa perspectiva, acho que estamos suficientemente acordados.
e a circunstância de toda a gente falar deste slogan é bom sinal, porque significa, por um lado, foi um diagnóstico bem feito por nós e, ao mesmo tempo, que as pessoas perceberam e interiorizaram que, afinal, esta situação de sonolência era uma situação que fazia parte do seu dia-a-dia e, portanto, para nós foi um slogan ganho, sendo certo que entendemos que todo este caminho de afirmação, enfim, e aquilo que eu fui dizendo nesta entrevista, eu acho que traduz isso mesmo, que é um caminho de esperança, um caminho que está decidido, que está definido, que é um caminho que está a ser trilhado conjuntamente com os outros, e quando falo com os outros municípios do Alto Tâmega, mas também falo com os outros que são os cidadãos, os suavienses, ou seja, é um processo que nós queremos fazer em conjunto. Porque eu não acredito que haja ninguém que seja, enfim, o salvador ou que tenha sempre todas as certezas e que tenha todas as soluções, não. As soluções são construídas e são construídas em conjunto. E, portanto, é essas soluções de conjunto, de partilha, que nós queremos fazer com os cidadãos em tudo. Demos alguns bons exemplos já de que essas soluções foram encontradas em partilha. O Jardim do Bacalhau, o Museu das Turmas Romanas, que foram soluções partilhadas. Também é verdade que estamos a preparar outras soluções que vão ser soluções partilhadas. E essas soluções partilhadas são naturalmente a tradução de que estamos todos muito bem acordados e que todos queremos e sabemos para onde é que queremos ir. E, portanto, se nós sabemos para onde é que queremos ir, nós vamos lá chegar, com certeza, e esta é claramente a minha firme convicção. Nós vamos chegar lá, nós vamos naturalmente ter capacidade maior de afirmação. Este território, os Chaves em particular, na minha perspectiva, vai cada vez ser mais notado, ter mais relevância, naturalmente sem olhar para o lado. Nós queremos é olhar para a frente. Sr. Presidente, o Orçamento Municipal já está feito? O que é que tem preparado para o futuro? Sabe que, para mim, enfim, que sou da área financeira e que tenho responsabilidades também nesse domínio, tive das responsabilidades profissionais neste domínio durante muitas áreas, é verdade que é sempre um momento de grande exigência, porque fazer um orçamento significa fazer opções. Como todos nós sabemos, os recursos são escassos, são limitados, são finitos e as nossas necessidades são muitas, são demasiadas, diria eu. Algumas delas deviam estar resolvidas. Necessidades relativas à existência de uma piscina coberta devia estar resolvida, a necessidade relativamente a um pavilhão multiuso devia estar resolvida, a questão dos sistemas de água e de saneamento deviam estar resolvidas, porque houve recursos financeiros, houve um quadro comunitário dedicado especificamente a esta matéria, deviam estar resolvidas, mas a verdade é que não estão. E não estando, significa que nós temos que ter duas grandes preocupações. Resolver os problemas mais básicos, emergentes, que são estes, são necessidades básicas, ao mesmo tempo que temos uma estratégia para o futuro. E é isso que as grandes opções do plano são, o plano pormenor de investimento é, e o orçamento não é mais do que a tradução financeira das opções que fizemos. O ano passado, quando tivemos que em 90 dias, após tomarmos posse, aprovar o orçamento, tivemos a noção da dura realidade. É que sem nenhuma ação nova, ou seja, sem nenhum projeto que fizesse parte do nosso programa, a verdade é que o orçamento entre aquilo que era a receita e a despesa tinha um desequilíbrio, um déficit de 7 milhões de euros. E, portanto, esse foi o exercício do ano passado. Felizmente, este ano, esse desequilíbrio não é tão grande. Ou seja, para 2019, a nossa perspectiva de desequilíbrio material é bastante menor e, portanto, a nossa expectativa é que nós façamos Quanto menor? Há de ser muito próximo do zero. E, portanto, a nossa perspectiva é que o próximo orçamento consiga fazer e realizar e concretizar um conjunto muito vasto de investimento. Nós não nos podemos esquecer que o próximo orçamento, 2019, mas também 2020, tem um condicionamento muito grande. Nós temos que necessariamente executar todos os projetos que faziam parte do Pacto do Alto Tâmega, isto é dizer, que fazem parte dos projetos contemplados com o investimento comunitário do Norte 2020, e para isso temos que alocar muitos recursos financeiros à concretização desses projetos. Eu digo-lhe alguns. Vamos requalificar a Avenida 5 de Outubro, vamos requalificar a Avenida Viscondessa do Rosário, vamos requalificar a Avenida dos Aliados, vamos requalificar o Jardim do Bacalhau, vamos requalificar também a Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, vamos fazer o Centro Cívico, outra das bandeiras que nós dissemos que não fazia sentido fazer naquele espaço uma casa mortuária, mas faz sentido sim continuar a ser um centro cívico, um centro de partilha, de bem-estar, de convivialidade das mulheres e dos homens, porque também queremos ter um espaço para as mulheres. Vamos fazer uma intervenção nas margens do Tâmega, vamos fazer, em definitivo,
o Parque Infantil do Tabulado, vamos concluir a obra do Museu das Termas Romanas, vamos provavelmente já no próximo ano também ter alguma intervenção no que diz respeito ao antigo edifício Cineteatro. Enfim, temos um conjunto muito alargado de investimentos no próximo ano que queremos naturalmente dar tradução, mas dar tradução porque acreditamos nesses projetos, mas também porque são financiados por fundos comunitários e é a última oportunidade de os poder concretizar, porque se não os concretizarmos, porventura não poderemos ambicionar a ter mais financiamento comunitário. E depois dizer, por último, que alguns destes investimentos, sobretudo no que diz respeito à mobilidade urbana, aquilo que é a intervenção nas artérias da cidade, esse investimento custa ao erário, enfim, ao orçamento municipal, entre 50% a 57% para o município. Ou seja, em cada 100 euros que a Câmara, que o projeto custe, cerca de 50 a 55 euros são exclusivamente do orçamento municipal e daí uma exigência maior. E, portanto, significa que o próximo orçamento vai estar muito condicionado e muito centrado na execução de todos os projetos financiados por fundos comunitários, sendo certo que queremos também já dar nota de alguns projetos que são projetos de futuro e que nós queremos naturalmente vir a concretizar e que alguns deles já são expectativa dos fregueses há muitos anos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome da Sinal TV, agradeço o convite e desejo que tenham votos de uma boa gestão da Câmara Municipal de Chaves. E eu é que agradeço em nome de toda a equipa que faz parte do Distrito Municipal, enfim, todos estes que participam naquilo que é a missão para este Conselho. E eu acho que é importante que esta gestão seja bem conseguida e seja um sucesso, porque isso naturalmente seria um sucesso para todos os flavienses. É isso que nós estamos centrados. O nosso sucesso não é relevante, o relevante é o sucesso desta grande comunidade que é Chaves. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigada. Nuno Vaz Ribeiro.